nessa manhã especial, eu quero refletir com vocês um pouco sobre a dinâmica relacional da família de Deus. Como nós devemos olhar uns para os outros, como nós devemos tratar uns aos outros, como nós devemos conviver uns com os outros, em que bases nós devemos construir os nossos relacionamentos. E nós aprendemos nas palavras de Jesus, três fundamentos, nós podemos conhecer nas palavras de Jesus três fundamentos para essa dinâmica relacional da família de Deus. E nós vamos descobrir juntos. Então abra comigo a sua Bíblia do Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, nós vamos ler juntos o versículo 34. Se você chegou, diga amém. João, capítulo 13, versículo 34, diz assim: Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Diga comigo, como eu vos amei. Palavras de Jesus. Primeiro fundamento sobre o qual nós devemos construir as nossas relações na família de Deus, as nossas relações na família de Deus. E que também é um fundamento através do qual nós manifestamos a realidade de Deus e de Jesus e do Espírito Santo nas relações que nós construímos fora da família de Deus, é o amor. Então, ame com o amor de Jesus. Ame com o amor de Jesus. Diga para o irmão do seu lado, ame com o amor de Jesus. Porque nós devemos amar com o amor de Jesus? Porque o próprio Jesus disse que nós devemos fazê-lo. Jesus disse: amem-se uns aos outros como eu os amei. E perceba que Jesus diz que isso é um mandamento. E não só um mandamento, mas um novo mandamento. Por que Jesus diz que esse é um novo mandamento? Porque até então, o que os judeus tinham era o mandamento de Deus dado a Moisés, conforme nós lemos lá em Mateus 22, certa vez Jesus foi interrogado pelos fariseus e pelos escribas sobre qual seria o primeiro mandamento. E obviamente Jesus disse: ame o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o segundo, Jesus disse, semelhante a este é: ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. E ele termina dizendo: porque dessa lei, porque disso depende toda a lei e os profetas. Então esse era o mandamento que os judeus tinham. E essa foi a resposta que Deus deu aos fariseus e aos escribas naquele momento. Mas posteriormente Jesus diz: olha, um novo mandamento eu vos dou. Então olha só, preste atenção, porque o que vocês tinham até Moisés não vai servir mais. Tá bom? Eu vou dar um novo mandamento para vocês. Agora eu quero que vocês façam diferente. Vocês ouviram que vocês deviam amar-se uns aos outros como vocês amam a si mesmos, não era isso? Sim, mestre, era isso. Então agora é diferente. Vocês precisam amar-se uns aos outros como eu vos amei. Você consegue perceber a diferença disso, irmão? O que isso significa? Isso significa que até Cristo, até Jesus, o amor com que nós devíamos nos amar uns aos outros era o amor com que nós nos amávamos. Mas isso não seria suficiente, porque sempre haveriam aqueles de nós que nem a si mesmos se amariam. Por quê, irmãos? Porque o amor natural, humano, é um amor volátil, é um amor frágil, não é? Muito frágil. Aliás, o próprio conceito de amor ficou, de certa forma, assim, banal ao longo do tempo. Porque, da mesma maneira como nós dizemos que amamos o nosso irmão, ou amamos o nosso cônjuge, nós também amamos uma peça de roupa. Nós também amamos um filme, nós também amamos uma música, amamos chocolate. O amor natural humano, ele é frágil. Por isso Jesus nos dá um mandamento. E esse mandamento é que nós nos amemos com o seu amor.
com o seu amor. O amor natural humano é um tipo de amor que pode ser superficializado. E esse não é o amor com o qual Jesus deseja que a sua igreja se ame. E há quem possa pensar assim, Daniel, mas isso que você está propondo, ou isso que Jesus está propondo, é um pouco difícil demais, você não acha? Não acha que é uma utopia, assim, a gente amar com o amor de Jesus? Eu poderia achar, se não existisse Romanos capítulo 5, versículo 5. Você não precisa abrir, eu vou citar para você. Romanos 5, 5 diz assim: e a esperança não decepciona, porque Deus derramou em nós o seu amor pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Nós não seríamos capazes de amar uns aos outros com o amor de Jesus se Ele mesmo não tivesse nos dado desse amor. Então, glória a Deus, porque todos nós que nascemos de novo e nos tornamos habitação do Espírito Santo, recebemos no Espírito Santo esse amor com o qual nós podemos nos amar uns aos outros, expressando quem Jesus é. Podemos amar com o amor de Jesus. Você crê nisso, irmão? Podemos amar com o amor de Jesus e devemos amar com o amor de Jesus, porque esse é o novo mandamento para todos nós. Então ame com o amor de Jesus, porque agora Jesus é o padrão, e não mais nós mesmos, não é? Então, na medida em que eu me amo, eu amo o próximo. Não é esse mais o padrão. O padrão, a referência agora é Cristo. E nós devemos olhar para Cristo, e devemos ler os evangelhos, e identificar nos evangelhos todas as expressões de amor que Cristo deu ao povo de Deus, e devemos imitá-lo. Devemos olhar as pegadas de Jesus na areia e segui-la. Amém, irmão? Devemos amar com o amor de Jesus. E olha, eu não quero que você pense nisso como eu não quero que você pense nisso com a alma. Eu quero que você pense nisso com o espírito. Por isso a Bíblia diz que é um mandamento. Porque nós devemos abraçar esse mandamento. Nós não amamos uns aos outros porque esse amor é correspondido. Nós não amamos uns aos outros porque esse amor é recompensado. Nós não amamos uns aos outros porque é conveniente. Nós não amamos uns aos outros porque é fácil. Nós amamos uns aos outros porque queremos obedecer a Jesus. Amém? Amém, irmão? Amamos uns aos outros porque queremos obedecer a Jesus. Eu não quero me estender demais. Hoje a manhã está tão gostosa e as homenagens foram tão lindas. Mas nós poderíamos estender bastante essa reflexão aqui sobre amar com o amor de Jesus. Por quê? Porque há uma revelação na palavra de Deus sobre a qualidade desse amor. E essa revelação está no célebre texto do apóstolo Paulo, registrado em 1 Coríntios capítulo 13. Ali a gente tem uma lista de virtudes desse amor, e de virtudes através das quais esse amor deve ser manifestado nos nossos relacionamentos. E eu quero destacar só um deles, que tem tudo a ver com o amor do tipo de Jesus. Quando Paulo diz assim, olha, o amor não busca os seus próprios interesses. O amor não busca os seus próprios interesses. Tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Se nós refletíssemos somente sobre esse aspecto do amor de Jesus, isso já colocaria em xeque muitas das nossas reações, sim ou não, irmãos? Muitas das nossas reações, muito do nosso comportamento, muito das nossas ofertas, do nosso serviço uns aos outros. Porque muitos de nós servimos e damos com aquela expectativa de que o que estamos dando, aquilo com que estamos servindo, seja bem recebido, seja recompensado de alguma maneira. E não. Nós devemos amar sem buscar, através do exercício desse amor, os nossos próprios interesses, porque foi isso exatamente o que Jesus fez. Amém? Então, todas as vezes que você
Todas as vezes que você se sentir desafiado a amar alguém, porque o comportamento desse alguém não é bom. Todas as vezes que você se sentir desafiado a amar alguém, porque esse alguém não liga para você. Todas as vezes que você se sentir desafiado a amar alguém, porque sei lá do que a sua alma pode reclamar. Lembre-se que foi assim que Jesus te amou. Amém? Foi assim que Jesus te amou. E nós precisamos olhar para Jesus. Precisamos amar com o amor de Jesus. Em João 17, quando Jesus está orando a oração sacerdotal antes de ser crucificado, ele diz: Pai, que eles sejam um em Ti, como eu e o Senhor somos um, para que o mundo creia que Tu me enviaste. O amor, ou as expressões do amor de Jesus, através da igreja, nos nossos relacionamentos interpessoais e no modo como nós nos relacionamos com o mundo, é a primeira e mais poderosa revelação de quem Jesus é, de quem Deus é, na sua criação. Amém? As pessoas à nossa volta precisam reconhecer Jesus em nós, não por causa da nossa teologia, não por causa do nosso conhecimento bíblico, não por causa do nosso comportamento religioso, não por causa das nossas ofertas, não por causa do nosso modo de vestir, embora tudo isso de alguma forma seja importante, mas as pessoas à nossa volta precisam reconhecer Jesus em nós através do modo como nós as amamos. Amém, irmãos? Através do modo como nós nos amamos. Então ame com o amor de Jesus, porque esse é o mandamento que devemos obedecer. Amém? Amém, igreja? Esse amor não pode ser qualificado em palavras. João 3,16 diz que Deus amou tanto o mundo que Ele deu. Ele deu. E esse amor tanto foi uma tentativa de João de qualificar, de quantificar o amor de Deus, né? Amor tanto. Nós temos um novo modelo, nós temos um novo padrão para o amor que nós devemos uns aos outros. O padrão é Jesus. O padrão é Jesus, amém, irmão? Homens, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Mulheres, honrem seus maridos como vocês honram ao Senhor. O padrão é Cristo. O padrão é Jesus. Amém? Amém, irmãos? Quando você decide sacrificar por amor, ou quando você decide amar com o amor de Jesus desinteressadamente, colocando a pessoa amada à frente de si mesmo, irmão, nada mais pode te perturbar, porque foi a sua decisão. Você entende? Eu compartilho com outro a decisão de amar quando eu amo, esperando que esse amor seja correspondido, seja devolvido. Mas quando eu tomo a decisão de amar, mesmo que esse amor não seja correspondido, devolvido, está tudo certo. Se eu decidir amar o Rian dessa maneira, não há ofensa que o Rian faça que me pare, ou que me peça de amá-lo. Por quê? Porque a decisão foi minha. Eu decidi sacrificar. Você entendeu? Você está entendendo esse raciocínio, irmão? Agora, enquanto eu estou esperando que haja uma correspondência, enquanto eu estou esperando que haja uma devolutiva, eu me mantenho aberto a qualquer tipo de frustração, me mantenho aberto a qualquer tipo de decepção. Por isso é que Jesus disse: olha, é como eu vos amei. Olha, é a cruz. É a cruz. Para amar como eu amo, vocês precisam entender o que é morrer, o que é a cruz. Então eu decidi. E por isso, irmão, muitos casamentos terminam. Por isso muitas famílias são quebradas. Por quê? Porque os homens não entendem o tipo do amor de Jesus. Eles acham que o tipo do amor de Jesus é aquele amor que vai ser recompensado, aquele amor que vai ser... Irmãos, a vida é essa. Muitas vezes sua esposa não vai te recompensar. Muitas vezes sua esposa não vai te retribuir. Estou falando alguma bobagem, meninas? Estou falando com bobagem, homens? Não. Isso acontece na vida de qualquer ser humano casado, normal. Nós devemos sempre buscar recompensar, honrar, devolver, abençoar. Amém? Para que esse relacionamento seja saudável. Mas nem sempre vai acontecer.
E você imagina, toda vez que não acontecer, se eu arrumar um problema. Você imagina, Jesus lá do céu, vocês não estão me adorando direito, hein? Vou parar de abençoar vocês. Vocês não estão sendo igreja direito, hein? Eu tenho que, não sei se eu vou abençoar mais vocês, não. Você pensou Jesus tendo que decidir toda hora? Então esse é o amor com que nós devemos nos amar uns aos outros, irmãos. E num momento com mais tempo, numa outra ocasião com mais tempo, a gente pode estender mais isso aqui, porque não tem a ver com ser bobo, não tem a ver com com se deixar ser passado para trás, não tem a ver com isso. Tem a ver com a sua decisão de não condicionar o seu amor à resposta que os outros te dão, à devolutiva que os outros te dão. Amém? Então assim, se não houvesse Feliz Dia do Pastor, se não houvesse café da manhã, se não houvesse nada disso, nós estaríamos aqui amando vocês do mesmo jeito. Porque não é pelo que a igreja dá de volta, é pelo exemplo de Jesus. Amém? É pelo exemplo de Jesus. Por quê? Paulo diz lá aos Filipenses Paulo diz aos Efésios que ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Ou seja, quando Jesus morreu por nós, irmãos, nós aqui, obviamente, nem existimos, mas Jesus morreu por pecadores. Jesus morreu por aquelas pessoas que açoitaram ele. Jesus morreu por aquelas pessoas que cuspiram nele. Jesus morreu por aquelas pessoas que armaram para ele. Jesus morreu pelas pessoas que o condenaram. Jesus morreu por eles também. E nós não temos todos os detalhes da história que envolveu a morte de Jesus, mas, obviamente, irmãos, nas manifestações que se seguiram após a morte de Jesus, você não acha que muitos daqueles que pediram a morte de Jesus não se converteram? Claro que se converteram. Houveram muitos fariseus, houveram muitos escribas que se converteram ao Evangelho. Depois da morte de Jesus, você imagina só esses caras, caramba, nós matamos ele, era o Messias mesmo. Jesus morreu por eles também. Então, irmão, em nome de Jesus, ame desinteressadamente, ame com o amor de Jesus e os seus problemas, e boa parte dos seus problemas vão ter acabado. Seus problemas com os outros, né? Com seus problemas relacionais. Muitos dos nossos problemas relacionais têm a ver com as frustrações que nós carregamos, porque aquilo que fazemos para os outros não é recompensado. Aquilo que damos aos outros não é recompensado. Então, ame com o amor de Jesus. Amém? Você não precisa abrir. Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 8, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Esse é o amor de Jesus, irmãos. Esse é o amor que a cruz nos ensina. E esse é o amor com que nós devemos nos amar na família de Deus. E esse é o amor com que devemos amar o mundo. Amém? Os publicanos, as prostitutas, os considerados pecadores no tempo de Jesus, eram pessoas rejeitadas, rechaçadas pelos fariseus. E Jesus estava lá, tendo comunhão com essa gente. Jesus estava lá, almoçando com os caras, rindo, contando piada. E os fariseus, se ele soubesse quem são essas pessoas, ele não pode ser o Messias, ele está comendo com publicanos, com pecadores. Jesus disse assim: gente, são os enfermos que precisam de médico e não os sãos. Vocês estão bem? Vocês estão curados? Está bem. Me deixa aqui com os doentes. Você entende, irmão? Muitas vezes nós tornamos religioso demais um amor que deveria ser simples e prático, objetivo. Não tem a ver com afastar, não tem a ver com segregar. Pelo contrário, tem a ver com aproximar, tem a ver com conectar. Amém? Amém, querido? O que eu estou falando aqui é muito sério, sabe, irmão? Porque de alguma maneira, a impressão que se tem, às vezes, é que os crentes entraram numa bolha.
Então, tudo é a igreja, tudo é os crentes, tudo é gospel, tudo... Irmão, um dia a gente vai estar na terra, um dia a gente vai viver na terra redimida. Mas enquanto a terra está caída, a igreja de Jesus precisa brilhar a luz nas trevas. Amém? Então, de repente, aquele cara chato no seu trabalho, de repente, aquele parente chato, de repente, é essa pessoa que Jesus quer que você ame. Aquela pessoa que te perturba, que te incomoda, aquela pessoa que te persegue, é essa pessoa que Jesus quer que você ame. E, de novo, não tem a ver com ser bobo, não tem a ver com se deixar passar para trás, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com a sua disposição de dar sem esperar receber de volta. Amém? Amém, irmãos? Tem uma... Puxa vida, eu não vou fazer isso, porque senão eu vou dar spoiler para quem não assistiu ainda. Vocês já sabem que lá em casa a gente é fã de The Chosen, a gente assistiu todas as temporadas, a gente foi no cinema, a gente viu tudo. Tem uma cena maravilhosa, retratada pelo diretor, Dallas Jenkins, de quando Jesus ensina o caminhar mais uma milha. Sabe o texto de Jesus, assim, ó, se te pedirem para andar uma milha, ande 2. Alguém viu aí o The Chosen no cinema? Vocês lembram dessa cena? Ah, que cena maravilhosa. Posso dar spoiler, gente? Pô, eu queria tanto dar um spoiler. Havia uma lei dos romanos que dizia que se uma guarnição romana encontrasse qualquer judeu carregando malas, carregando bagagens, carregando qualquer coisa pelo caminho, qualquer judeu, ainda que não estivesse carregando nada, essa guarnição poderia obrigar esse judeu a parar o que ele estivesse fazendo e carregar as cargas desse romano. Suponhamos que os romanos estivessem carregando bolsas, malas e coisas do tipo. Ó, larga o que vocês estão carregando aí, vocês vão carregar minha mala agora. Vem comigo. Era assim. Era uma lei, eles podiam fazer isso. E na cena está Jesus vindo com os discípulos, carregando malas, carregando tendas, carregando ferramentas, porque eles eram como nômades, né? Eles iam de cidades em cidades, levantavam acampamento. E eles estavam lá carregando um montão de coisa pesada e andando, e de repente chega uma guarnição romana, larga tudo aí e carrega nossas coisas. E eles se olham meio assim, porque os judeus tinham aquela raiva, aquele ódio dos romanos, pela opressão romana contra os judeus. E eles olham para Jesus, é uma lei, não é? Então, vamos largar tudo aí, vamos carregar o negócio dos caras. E aí, só que o que acontece? Os caras começam a tripudiar. Eles pegam o capacete deles, assim, botam na cabeça de Jesus, pegam o escudo, jogam em cima de Mateus, assim, o mais fraquinho, né? Vambora, começam a rir, fazer piada. E Jesus se destaca, assim, dos discípulos e começa a caminhar na frente. Jesus está com um elmo romano, assim, né? Com um capacete romano, e ele está caminhando, carregando a farda dos caras, carregando... E os caras lá atrás, zoando os discípulos e tal, e Jesus carregando. Aí os romanos pegam e falam assim, ó, tá bom, é até aqui só. Podem voltar e pegar as coisas de vocês. Mas assim, desdenhando mesmo. Aí Jesus não para. Os discípulos param, Jesus não para. Jesus continua andando. Ei, judeu, não ouviu não? Mandei você parar, é até aqui só. Aí Jesus diz assim para os discípulos, meninos, vamos continuar. Não, Jesus diz para os caras assim, para onde vocês estão indo, para os romanos? Não, a gente está indo 1 milha mais à frente aqui. Você só precisa que vocês carreguem até aqui. Aí Jesus, não, a gente vai carregar para vocês até lá. Aí os discípulos ficam assim, não acredito, Jesus, não é possível que você vai fazer isso. Depois a gente vai ter que voltar tudo, pegar as nossas coisas. Meninos. Aí os romanos ficam assim meio desconcertados, eles dizem assim, olha, se perguntarem para vocês, diz que a gente está carregando o que a gente quer. Meninos, vamos embora. Aí cola um deles, eu não lembro quem é, cola, não sei se é André, não sei se é Mateus, cola um deles. Jesus, poxa, mas... E Jesus fala, se te pedirem para caminhar 1 milha, caminhe 2 com ele. Vambora. Cara, quando eu vi aquela cena... exatamente. Aí quando Jesus começa a caminhar a milha seguinte, os romanos vão ficando sem graça. Tipo assim, caramba, a gente está aqui zoando os caras, e os caras estão, agora estão levando o negócio para a gente. Sabe quando tu dá na perna, se tu quebra na emenda? Aí ele vai lá, tira o capacete de Jesus, deve estar incomodando, né? Deixa eu pegar aqui de volta. E eles continuam andando. Aí o lá atrás está carregando as coisas, aí o soldado vem, pega a carga assim de Mateus. Não, tá aqui, pode deixar que eu levo, E eles vão caminhando, e os romanos meio sem graça assim, e os discípulos carregando as coisas. Jesus carregando as coisas. Você entende, irmão? Um silêncio mortal, né?
aquele constrangimento. Então, às vezes, as pessoas fazem o mal para a gente, ou então elas pisam no nosso calo, ou então elas são deselegantes, ou qualquer. A gente já fica ofendidinho, a gente já fica todo. Ai. Não quero mais, também não quero mais. Você consegue perceber a fragilidade do nosso amor? Do amor natural humano? É por isso que Jesus diz assim, olha, esquece, o padrão agora sou eu. É como eu vos amei. Aí poderia haver quem dissesse, mas Jesus não dá. Não, peraí, eu vou derramar o meu espírito, eu vou derramar o meu amor. Você vai conseguir. Mas isso começa onde? Isso começa na nossa consciência, isso começa no nosso posicionamento, isso começa na nossa atitude. Amém? Amém, irmão? Então comece em casa. Comece em casa, comece com o seu cônjuge, comece com seus filhos, comece com seus pais, comece ali com a sua vizinhança, com as pessoas que atravessam a sua vida. Ame com o amor de Jesus. Uma hora, essas pessoas vão reconhecer Jesus em você. Eu vou assim, cara, não é possível. Uma hora essas pessoas vão fazer que nem os romanos, vão ficar constrangidos. Pô, peraí, cara, eu também estava te zoando lá, mas é brincadeira, assim, pô, não leva a sério, não. Não fica ofendidinho, não fica chateadinho, não. Jesus que tinha motivo para ficar, não ficou? É ou não é? Então ame com o amor de Jesus, amém? Vou passar bem rápido aqui por causa da hora. Segundo, perdoe com o perdão de Jesus. Primeiro fundamento, ame com o amor de Jesus. Segundo fundamento, perdoe com o perdão de Jesus. O perdão é um subproduto do amor, sim ou não? Eu só posso perdoar porque eu amo. Só posso perdoar porque eu amo. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13, diz assim, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que vocês tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E aqui nós vemos outra vez um padrão expresso nas palavras de Paulo. Como o Senhor lhes perdoou. Isso quer dizer que o perdão que devemos uns aos outros na família de Deus não é um perdão condicional, não é um perdão parcial, mas o mesmo tipo de perdão com que nós fomos perdoados por Jesus. Amém, irmão? O perdão é uma decisão, é um movimento de fé. É a decisão de ser obediente. É a decisão de ser obediente. Eu já falei isso aqui outras vezes. O problema da o problema de não perdoar é todo seu. Porque a pessoa que te ofendeu, a pessoa com quem você está magoada, a pessoa que você não perdoou ainda, está dormindo gostosinho em casa. Nem sabe que você está apurrinhado aí, que você está chateado. O problema é todo seu. Então, irmão, em nome de Jesus, perdoe com o perdão que Ele, perdoe com o perdão com que Ele te perdoou. E a sua vida será mais leve, a sua vida será mais fácil. Amém? Talvez hajam pessoas aqui carregando questões já de anos, porque, né? Talvez hajam pessoas aqui com relacionamentos meio desgastados, ou até mesmo relacionamentos quebrados, por falta de perdão. Em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus, deixa essa carga aqui hoje. Decida perdoar com o perdão de Jesus. Todos nós devemos, isso quem diz é o pastor Bill Johnson, todos nós devemos ao mundo uma manifestação do amor de Deus, uma manifestação de Deus. E quando nós perdoamos com o perdão de Jesus, irmãos, nós estamos dizendo, olha, se dependesse de mim, eu me vingaria. Se dependesse de mim, eu faria o mal para você, porque você me magoou muito. Claro, você não vai dizer isso para a pessoa, né? Mas é porque eu amo a Jesus, e porque Jesus me deu o seu amor. Eu posso te perdoar, então eu vou te perdoar. Vou te perdoar. Aí você tira essa bagagem de cima de você, seu coração fica leve, você fica em paz para seguir a sua jornada, e está tudo bem. De novo, é a sua decisão. Você entende, irmão? Eu não perdoo porque o outro me pediu perdão. Eu não perdoo porque o outro se arrependeu do que fez contra mim. Eu não perdoo porque... Eu perdoo porque Jesus me disse que é para perdoar. Acabou. Acabou. Se o outro vai se arrepender, se o outro vai se humilhar, se o outro vai pedir, não interessa para mim. Não interessa, não deve interessar para mim. Se ele fizer, muito bem. Se ele não fizer, muito bem também, porque nós já perdoamos. Amém? Já perdoamos.
Houve situações na minha vida, irmãos, em que eu literalmente parei tudo que eu estava fazendo para fazer uma oração. Falei assim, Senhor, eu decido perdoar essa pessoa exatamente agora, para não carregar esse ranço dentro de mim, para não, sabe, eu não quero carregar essa carga não, Senhor. Ele está perdoado agora. Ele deve ter lá dormido mal, ele deve ter, sei lá, Senhor, aconteceu alguma coisa, mas eu perdoo essa pessoa em nome de Jesus. E ainda assim você eventualmente vai ter que lidar com algum problema com algum problema decorrente disso ou não, mas o fato é que você toma a decisão e se mobiliza e se movimenta para perdoar com o perdão de Jesus só porque é um mandamento, só porque você deve fazer. Amém? Amém, irmão? Decida dormir em paz, decida dormir contente, decida dormir sem preocupações, sabe? Se aquela pessoa está consciente ou não do mal que ela te fez, se ela vai se arrepender ou não, só perdoe, em nome de Jesus. Salmos capítulo 103, versículo 3, é Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Todos, diga comigo, todos os nossos pecados, os de grande magnitude, os de pequena magnitude, os que nós consideramos muito graves, os que nós nem consideramos tão graves assim, todos os pecados que nós cometemos, Jesus perdoa. E todos os pecados que cometem contra nós devem ser perdoados com o perdão de Jesus também. Amém, igreja? Então diga para o irmão do seu lado, perdoe com o perdão de Jesus. Todos nós estamos conscientes de que todo pecado tem consequências e que essas consequências são nossa responsabilidade. Esse é um princípio do reino que não pode ser quebrado. Receber e dar perdão como o Senhor fez por nós não quer dizer que os resultados das nossas ações serão apagados. Ou seja, você eventualmente vai ter que lidar com as consequências, né, do mal que lhe sobreveio. Seja alguém que tenha te ofendido, ou seja alguém que tenha feito um mal contra você, ou seja você a pessoa que deve pedir perdão. Nós vamos ter que lidar com esses embrólios, vamos ter que desfazer esses embrólios. E não tem como fugir disso. Mas nós podemos, com a graça de Deus, na força do Espírito Santo, mobilizar o nosso coração e lidar com essas consequências desses fatos para sermos vitoriosos. O que eu quero enfatizar, irmãos, é que nós não devemos amargurar o nosso coração por causa do que disseram, fizeram contra nós, porque os únicos que não dormem à noite, como eu disse, somos nós mesmos. Nós ficamos aborrecidos, tristes, alguns ficam deprimidos. Não é isso que a cruz nos ensina, você concorda comigo? Não é isso que a cruz nos ensina. Pedro cometeu o pecado de negar Jesus. E aí Jesus volta e diz, Pedro, você me ama? Pedro devia estar bem sem graça ali, né? Meio, caramba, Jesus, eu não sei nem como dizer. Senhor, Pedro, você me ama? Pedro, Senhor, eu gosto muito do Senhor. Pedro, você me ama, cara? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Cara, Jesus faz de conta que não aconteceu nada. Jesus faz de conta que não aconteceu nada. Eu sei, irmãos, eu sei que no discurso é bonito. Na prática, às vezes, é muito difícil. É muito difícil. Mas a gente precisa crescer nisso, e ser cheio do Espírito Santo para agir como Jesus, amém? Porque é a nossa ação, é o nosso movimento, é o nosso testemunho de Jesus que vai mostrar ao mundo que Jesus é real, que Jesus existe, sabe? Jesus não é um Deus que é adorado dentro das igrejas aos domingos. Jesus é um Deus que se manifesta constantemente através de nós, de cada gesto, de cada movimento, de cada palavra, de cada comportamento. Amém? Por fim, terceiro fundamento relacional da família de Deus é sirva com o coração de Jesus. Então, o primeiro é ame com o amor de Jesus. O segundo é perdoe com o perdão de Jesus. O terceiro é sirva com o coração de Jesus. Marcos, capítulo 10, versículos de 43 a 45, diz assim: não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos.
Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aquele que quiser ser o primeiro, deve ser o último. Servo de todos. De novo, Jesus está nos chamando aqui, irmão, para a direção oposta. Jesus está nos chamando para a contramão do mundo. O mundo briga, o mundo puxa o tapete um do outro, o mundo se trai, o mundo faz estripulias, o mundo se rasga por posição, por status. Jesus está dizendo assim, o mais importante é quem serve. O mais importante, o maior, é o menor, é o servo de todos. É o servo de todos. E nós aprendemos com Jesus aqui nessa passagem, irmãos, que a única maneira de ter relevância no reino de Deus é servindo. Amém? Amém, igreja? Quantos gostariam de ser relevantes no reino de Deus? Sabe assim, pô, Deus está contando comigo. Tem a ver com dons, não tem a ver com saber pregar, não tem a ver com estar no ministério certo, tem a ver com servir. Servir. É a disposição interior firme de estar disponível para as necessidades uns dos outros. Amém? Ainda que você não possa, dê uma olhada ao redor e veja se você pode conectar essa pessoa a alguém que pode. Alguém te pede um favor, ou alguém pede que você o ajude com alguma coisa. Você não pode, mas faça algum... Dê uma olhada ao redor rapidamente e veja se você pode conectar essa pessoa a alguém que pode ajudá-la. Amém? Mas não seja indiferente. Não seja indiferente, não faça de conta que não é problema seu. Porque se chega ao seu conhecimento, irmão, Deus está lhe dando a oportunidade de servir e de testemunhar Jesus. Deus está lhe dando a oportunidade de crescer, de amadurecer. Deus está lhe dando uma tremenda de uma oportunidade. Uau! Deus está lhe dando uma tremenda de uma oportunidade de revelar o seu amor e a sua graça nessa necessidade que você pode satisfazer. Amém, irmão? Você está entendendo o que eu estou falando? Seja uma pequena necessidade, seja uma necessidade muito grande, não importa. Se você pode satisfazer essa necessidade nesse momento, se você não pode, mas consegue conectar alguém que pode, se importe e conserve essa disposição interior firme de estar disponível às necessidades uns dos outros. Amém? Os maiores testemunhos que nós podemos produzir são aqueles em que somos os coadjuvantes, porque os protagonistas são aqueles a quem estamos servindo. Jesus deu a nós. Jesus nos deu e nós recebemos, para que pelo seu Espírito nós sejamos capazes de dar e outros recebam, em nome de Jesus. Amém, querido? Dar é o mecanismo de Deus para nos conformar a Jesus, pois quanto mais damos, mais parecidos com Ele nos tornamos. E consequentemente, e não coincidentemente, quanto mais nós damos, mais dele nós recebemos, para que sejamos capazes de dar ainda mais. Essa é a roda da abundância divina, e ela deve continuar girando. Amém, irmão? Então essas reflexões, elas precisam se tornar prática. Essas reflexões, elas precisam se tornar objetiva na nossa vida, nessa manhã. Nós precisamos amar com o amor de Jesus, servir, perdoar com o perdão de Jesus, servir com o coração de Jesus, porque só assim Jesus é revelado, só assim o mundo olha para nós e vê o Jesus real, o Jesus pessoa. Amém? O Jesus mensagem não é tão poderoso quanto o Jesus amor, o Jesus perdão, o Jesus serviço. Entrega a sua vida a Jesus, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Mas quando você ama despretensiosamente, quando você perdoa, quando você serve, aí a sua mensagem ganha valor. Amém? Sua mensagem ganha valor. Porque ela pode ser tangível.
ela pode ser tangível. E o amor é tangível, amém? Uma vez eu ouvi isso, eu achei muito legal. O amor, ele pode ser medido. O amor, ele pode ser medido. Ele pode ser medido na quantidade de abraço que a gente dá, na quantidade de beijo que a gente dá. Ele pode ser medido na quantidade do bem que a gente faz. Ele pode ser medido na proporção da nossa importância, que a gente dá importância para as pessoas que a gente ama. Amém, querido? Então diga para o irmão do seu lado aí, ame com o amor de Jesus, perdoe com o perdão de Jesus, sirva com o coração de Jesus. Vamos de novo? Diga, ame com o amor de Jesus, perdoe com o perdão de Jesus e sirva com o coração de Jesus. Eu não tenho a menor dúvida de que hoje mesmo você vai ter pelo menos 5, 6, 7 oportunidades para amar com o amor de Jesus, perdoar com o perdão de Jesus e servir com o coração de Jesus. E você vai se lembrar de mim, você vai se lembrar dessa mensagem. E o Espírito Santo vai te dar a força que você precisa para testemunhar de Jesus nos seus relacionamentos. Amém, querido? Você recebe essa palavra nessa manhã? Fique de pé no seu lugar aí, em nome de Jesus.